Fala pessoal, chegamos aqui ao nosso segundo podcast, Podcan 2. Tudo bom, Amanda? Oi, Fer, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia. Estamos aqui Show. animadíssimos para o tema de hoje. Nossa convidada, nossa super convidada, Patrícia. Tá na sala já? Tá aí já ativa. Oi, Oi, Paty, tudo bom? tudo bom? Tudo Tudo jóia. ótimo, e vocês? Tudo jóia. Melhor agora com vocês três aqui, essa equipe fantástica aqui. É isso aí, Hoje mais nós um vamos falar sobre Tô animada. o O traço de caráter abandono. oral, né? Exato, Que é o oral. preferido do Fernando. O oral que eu me identifico mais, digamos assim. E vamos lá, eu queria saber de você, Paty, o abandono, assim, né? A pessoa que o oral, ele gosta de falar, né? Que nem você tinha falado para mim uma vez. E como é que é essa questão do falar com abandono? Como é que funciona? Bom, primeiramente, gente, tudo Desculpa, bem com se vocês? apresenta, é verdade. As pessoas que não te conhecem, o Podcan, nosso segundo podcast. Se inscrevam no nosso canal que está aqui abaixo também. Sigam a Patrícia. Nós estamos sempre, toda semana, aqui com conteúdos novos, riquíssimos aqui para nosso crescimento pessoal e profissional. É isso aí. No primeiro podcast, nós falamos sobre o primeiro traço, né? O esquizoide e a rejeição, sobre a rejeição, né? Que é a traumatização do primeiro traço. Agora, nós vamos falar sobre o segundo traço, que é o oral. Qual é a traumatização do traço de caráter oral? O abandono. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre o abandono. Quais são as características desse traço oral, que a traumatização dele ficou sendo o abandono. Foi o modo que ele interpretou e que a traumatização dele, como meio de ele não ficar com essa dor, essa traumatização do abandono, ele cria várias características. E uma das características do oral, para não ficar com essa traumatização do abandono, é o aconchego. É o amigo, o aconchego, de falar bastante, de ele acolher a pessoa. Então, é uma característica desse traço. Inclusive, o Fernando tem um traço oral no corpo dele muito, muito visível, né? Que é um oral mais cheinho, o rosto mais cheinho, mais fofinho, né? É o oral. Porque quem é mais fofinha, quem é mais cheinha, tem Dá vontade de apertar, dá vontade de apertar. Dá abraço. Né? Abraçar. Abraços quentinhos. Isso. Então, é uma característica no corpo do oral, né? Sim. E o oral, para ele não se sentir abandonado, ele começa a falar muito. Fala muito, 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 para ele não se sentir abandonado. E o oral também, ele desenvolve muito no emocional dele, a dependência emocional. Porque ele precisa do outro, ele precisa do alvará do outro para não se sentir abandonado. Eu preciso de você, aquela dependência, eu preciso de você para você ficar aqui comigo. Então, tem características do oral que são da dores, né? As dores do oral, que é a dependência emocional, os ciúmes, é muito característico do oral, muito sentimental, uma pessoa que mostra muito sentimento, uma pessoa muito chorona, chora até em propaganda de margarina, que a gente fala, né? Que é a característica das dores do traço de caráter oral. Sim. E para ele, mecanismo de defesa desse traço é a amizade, é o carinho que ele desenvolve com as outras pessoas,
né? Ele é um excelente amigo, ele gosta muito de oferecer na casa dele coisas para comer, uma pessoa que gosta muito de comer e oferecer alimento para as pessoas, porque a cozinha da pessoa do traço oral, ela é muito aconchegante, porque a cozinha alimenta a falta que faz aqui dentro. Sim. Por isso que as pessoas, os orais, são mais cheinhos. Ele gosta de comer, porque tem um vazio aqui dentro para ser preenchido. Até então, físico, né? Eu vi uma certa vez que até físico tem no corpo da pessoa aqui tem um buraquinho, né? Um calombinho, não, afundado, né? Para dentro, calombinho não, para dentro, né? É o oral na falta que a gente fala. Na falta. E aqui dentro, aqui assim, ó. Sim. Ele os tem um seios buraco. aqui, sim. Ele tem um buraco aqui dentro, que é o oral da falta. A falta de, por exemplo, eu vou começar desde o princípio. O oral desenvolve quando a criança está sendo amamentada, né? Então, a criança nasceu, vai ser amamentada. Então, vai ser o aconchego da mãe. E quando a criança chora, a mãe vai dar o peito, vai dar o leite. E todas as vezes que a criança chora, ela dá o peito, ela dá o peito, ela dá o peito. Tudo ela põe coisa na boca, chupeta, o peito. Vem um peito, uma mamadeira, uma coisa para ela preencher aquilo ali, né? É um preenchimento momentâneo, né? Isso mesmo. Então, isso é do excesso, o oral do excesso. Sim. Tá? A criança não dá nem com fome, a mãe tá tacando coisa na boca dela. Às vezes está doendo uma etiqueta da roupa da criança, ela tá lá, sei lá, com outras demandas, né, outras necessidades, e a mãe tá com uma teta na boca da criança para ver se para de chorar, né? Justamente. E isso a criança aprende que ela está sentindo falta de alguma coisa, a etiqueta está machucando, ou alguma coisa que não está legal na vida dela, ela acha o quê? Que ela tem que comer. Então, por isso que essa ansiedade, a obesidade vem disso. A pessoa está se sentindo mal, ela sente vontade de comer para preencher aquilo. A mãe fez isso. Ela não quer sentir esse vácuo, né? A gente fala que na natureza não existe vácuo, mas ela não quer que exista essa sensação de tá ruim, tá incômodo, tá vazio, e tem alguma coisa. Vamos jogar qualquer coisa aí para dar uma suportada, né? Uma suplantada, né? É isso mesmo. É por isso que desenvolve a obesidade. Sim. Porque qualquer coisa que ela sente que está disfuncional na vida dela, ela vai comer, ela vai colocar coisa para dentro. Porque foi isso que a mãe mostrou para ela. Que tudo ela chorava, ela sentia algum desconforto, a mãe punha alguma coisa na boca dela. Ou o peito, ou mamadeira, ou chupeta, alguma coisa na boca dela. E ao contrário do oral da falta, é quando a criança, várias vezes, a mãe amamentou, tá? Não olhou nos olhinhos dela, não ficou com aquele contato físico. Presença 100% plena. Né? A mãe pegava, amamentava com o celular assim, ó, tá? Falando com alguém, ou falando com... Mexendo na panela. Na nossa época não existia celular, então falava com alguém, começava a trabalhar, ou pegava o telefone, ou qualquer coisa, entendeu? E não olhava diretamente para fazer a necessidade daquela criança, né? Suprir aquele carinho. Aí foi falta de carinho, falta de afeto. E dali ela se sentiu abandonada também. Ela se sentiu abandonada naquele micro momento também, né? Isso mesmo. Pode dizer que sim, abandonada. Né? Sim. Aí o que acontece? A mãe pegou... No meu caso, a mãe não conseguiu amamentar, ela não tinha leite. Olha. Ela não amamentou. E eu mamei até 3 anos e meio. 3 anos e meio eu mamei. Eu pedi a mamãe, quer tete? Tá gostoso, mamãe, na rua, assim, eu abordava, dava um pingado quase. Eu vendia pra minha mãe, sabe? Então, justamente. De tanto que eu sempre fui oral, literalmente, né? Eu mamei até 3 anos e meio. É incrível, assim, essa questão da... Como tudo faz sentido. Você é do oral, né? do excesso. Agora, do tem excesso, pessoas total. Que tem oral da falta, que o oral da falta, ela é redondinha, por exemplo, eu sou toda redondinha, tá vendo? Eu tenho oral toda redonda, meu ombro aqui é redondinho,
eu tenho oral, tenho bastante oral. Eu gosto de abraço, gosto de beijo, eu gosto de amizade, eu gosto de falar. Afetos, só que né? o meu oral faz mais da falta. Eu não fui amamentada. E aí, quando você tem a oral da falta, é aquela, a mãe amamenta, ou nem amamenta, ou outros amamentam, coloca a criança na cama. E a criança na cama é uma coisa muito ampla, muito grande para ela. Ela não sente acolhida como ela estava lá dentro do útero da mãe. Então, ela se sente muito solta, não está sendo acolhida. Hoje até tem as almofadinhas que a gente coloca em volta do bebê para ela se sentir acolhido. Antigamente não tinha isso. Né? Então, põe assim na cama, aí ela chorava por algum motivo, não por fome, ou chorava porque acordou, chorava porque estava suja, fez xixi, cocô, alguma coisa assim, e a mãe demorava para ir lá. E a criança não tem esse noção de tempo. Quanto tempo chorou? Quanto tempo ela está lá? Pode ser minutos, mas para ela foi uma eternidade. E ela se sentiu abandonada, muitas vezes abandonada. Eu era muito bebê quando meu irmão nasceu. Então, com certeza, a minha mãe estava amamentando meu irmão, né? E eu estava lá, às vezes, chorando. Então, isso foi um abandono na minha cabeça, na minha interpretação. Né? A minha mãe estava lá, eu escutava a voz da minha mãe, né? Porque ela estava lá, eu escutava a voz, só que eu não via a minha mãe. Sim. Então, isso é um abandono. A minha mãe me abandonou. Aí, aquela coisa que eu falei no podcast anterior. A minha mãe me abandonou. Aí sim é o abandono. Sim. Né? Ela me esqueceu lá no quarto. Ela me esqueceu lá na cama. Ela me esqueceu no carrinho. Ela está lá, ela me conhece, sabe que eu estou lá, mas ela me abandonou, ela está lá e esqueceu. Sim. Isso é o abandono é o da falta, o oral da falta. Prova é que eu tenho tudo redondinho, né, mais fofinho, mais redondo, mas eu não sou gorda. Eu nunca fui gorda. Sim. Porque é o oral da falta. Agora, se eu tiver uma disfunção e começar a comer, eu ficar só no oral, na dor, pode ser que eu engorde. Sim. Tá? Entendi. Mas é mais difícil eu engordar se eu fosse o oral no excesso. O oral no excesso não precisa nem comer porque ele está engordando. Só pensar em pizza já está ganhando uns quilinhos já. Eu pensei em chamar uma pizza já. É mais fácil. Agora, dá para ele emagrecer? É possível, óbvio que super, dá. óbvio. É só você resolver esse problema. Sim. A gente está resolvendo o problema. Inclusive, o Fernando está fazendo um tratamento da compulsão. Sim. E com certeza vai resolver. Não Sim. é do dia para a noite. É Exato. muito tempo. Há um tempão já convivendo, né? São 40 anos de convivência, né, Fernando? Você tem 40, Exato. Né? 40. Então, quer dizer, é muito tempo. Então, é um processo. Tudo é um processo. Sim. Mas que resolve? Óbvio que resolve. É só você tirar essa coisa da dor. Sim. Né? Uhum. Tem alguma pergunta? Eu tenho. Então, pode falar. A gente conversou bastante da parte lá do esquizóide da rejeição em relação ao que acontece no corpo, né? Para quem não assistiu o podcast, volta lá que a gente fala sobre a rejeição no corpo. No caso do oral, o que na psicossomática, o que mostra no corpo do oral a dor dele? A dor do abandono. Tem como identificar? Tem. A dor do abandono é a obesidade, você começa a engordar, tá? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não como tanto para engordar. Só bebo água. Só bebo água e chá. E eu estou engordando. A pessoa faz bariátrica e continua engordando. Você não consegue emagrecer, você até pode emagrecer, murchar um pouquinho, mas logo você ganha de novo o seu peso. Porque você não resolveu aquele problema. Você é uma pessoa totalmente, muito dependente, você não consegue ter as suas vontades próprias sem a opinião do outro, né?
Você acaba sendo uma pessoa que vai no corpo, você cria muita barriga, muita flacidez. Sim. Tá? Isso é mais no corpo. Você se torna uma pessoa com, por exemplo, nos olhos, você torna com muita pele aqui, bolsinha aqui embaixo. Tá? Começa a criar muita bolsinha aqui embaixo. Uhum. É uma pessoa que tem no rosto, começa a ficar mais arredondado, tudo mais arredondado. E doenças no corpo psicossomática é tudo na parte de a respiração, é mais peitoral. A sua respiração, problemas na mama, com mulheres, tá? É da parte do oral. Pode ser problemas até na fala também, que é problema do oral. Que mais que tem psicossomática? Dores abdominais, é do oral. Hipertensão também pode ser do oral. Hipertensão, exato. Tá? Tanto do oral como do nasoca, que a gente vai chegar lá também. Que mais? Que tem coisas... E é uma pessoa muito... Estou falando das dores, né? E é uma pessoa que ela se torna uma pessoa que precisa da companhia, ela não sabe viver sozinha, ela não tem aquela... o autoabandono dela, ela pensa muito no que o outro vai pensar dela. Então, ela pensa assim, para ela não ser abandonada, ela vai fazer tudo pelo outro. E ela vai esperar que o outro sinta por ela também, que o outro se importe com ela, né? É uma via de mão dupla, ela sempre espera isso. Esperando que faça por ela. Esperando que... Ela faz para o outro, esperando que alguém faça por ela. É um espelho, diferente do masoca, que a gente vai chegar lá, que Sim. faz só por outro e nem pensa nele. O oral não, o oral pensa em receber. Exato. Faz com a intenção aceitação, de receber. Né? De aceitação, de estar em... Né? Em ressonância, né? É meio que ele faz pelo outro, esperando sempre que o outro complete o buraquinho que tem ali dentro dele. É mais ou menos assim? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Ele é uma pessoa muito ciumenta, porque lá na infância, lá quando ele era bebê, a mãe era dele. A mãe era só dele. Ela não tinha outra pessoa. O pai, para ele, na fase oral, não existe. O pai, nessa época da amamentação, o pai não existe. É só a mãe. Quer ficar grudado o tempo todo com... Isso. É grudado, é uma simbiose. Sim, e quando chega alguém, um irmão ou o pai... ciumento. E chama a atenção da mãe para ele, e ele se torna abandonado por causa de outra pessoa, ele se torna uma pessoa muito ciumenta na dor. Que é exclusividade total. Ou é 100% ou não me interessa mais. Justamente. Tá? E é muito disfuncional também, nessa fase do oral, a mãe fazer tudo pela criança. Não, meu filho não pode ficar chorando, meu filho não pode ficar sofrendo alguma coisa, meu filho não pode sofrer. Então, a mãe faz tudo pela criança. Não tem aquele equilíbrio. Ou não faz nada, abandona, ou faz tudo pela criança. Não tem um equilíbrio. E aí, o que acontece quando a mãe está no disfuncional também, não só no abandono, mas de fazer tudo? A criança não cria responsabilidades. Então, o oral geralmente não tem responsabilidades. Porque a mãe faz tudo para ele. Ele sente muito, né? O oral sente muito, né? De sentir muito, né? A mãe faz tudo por ele. Tudo. Então, ele não tem responsabilidade.
Então, ele acaba até se autoabandonando, porque o outro vai fazer. Então, acaba até de pessoas se autoabandonando, na verdade, de não tomar água. Porque é um autoabandono não tomar água, por exemplo. O oral tem muito disso. De não fazer atividade física, de se autoabandonar mesmo. De colocar uma roupa bem confortável, que não está nem aí, a autoestima dele tá lá embaixo, porque eu tenho outros que fazem nem se cuida muito. Ele delarga as coisas, né? Ele gosta de muita coisa confortável. Sim. Porque ele tem outra pessoa que faz por ele. Então ele não pode, ele fala, alguém vai fazer por mim mesmo? Entendeu? E aí a responsabilidade fica de lado. Então, são pessoas, inclusive, que gastam muito mais do que gasta, do que ganha. Falta de razão, né? Falta essa objetividade, razão, né? Por quê? Os outros fazem. Os outros vão pagar a conta. Falta de... Na verdade, é responsabilidade mesmo. Porque a mãe fez tudo por ele. Isso é muito sério. O que gera uma falta de limites, né? Sim. Gera uma falta de limites em todos os campos, eu acho, né? Que a pessoa... vou fazer. Quando é adulto, são pessoas que estão sempre endividadas. Sim. Porque nunca teve responsabilidades. A conta chega, literalmente, né? A conta chega. Então, é por isso que a gente tem que sempre saber a origem do porquê que você está com problema financeiro, por exemplo. Qual é a origem? O porquê que você... O que fizeram? Qual foi seu convívio com a sua mãe, com o seu pai, que se tornou uma pessoa desse jeito, irresponsável, que você tem sempre dívida, que você não consegue receber e ficar com o dinheiro. Porque você foi muito protegido e que o outro fazia por você, ou você foi abandonado e que o dinheiro também te abandona. Né? Então, sabendo a origem, a história de cada um, por isso que eu falo, o meu oral não é igual ao do Fernando, e do Fernando não é igual ao da Amanda. Todos têm a oralidade, só que uma história diferente da outra. A origem, eu posso estar endividada, o Fernando pode estar endividado e a Amanda pode estar endividada. Só que a minha origem é diferente de cada um. Porque a história é diferente. Então, o tratamento vai ser diferente. Exatamente. O abandono, a traumatização é completamente diferente. Tem que ser personalizado, senão não adianta, né? Eu posso estar com essa dor do abandono, o Fernando pode estar, a Amanda pode estar. Só que cada uma história diferente. Então, vamos saber a origem, porque não adianta falar assim, porque ela tem a característica do oral, tal, não sei o quê, então ela está se sentindo abandonada, então é esse exercício que vai fazer. Não, gente. Fica nessa caixinha, fica nessa caixinha. Um rótulo, né? Tratar com essa bula, né? Tratar com essa bula aqui, né? Isso, e o exercício tem que ser esse. Não. E pronto. Tem que saber a origem, tem que saber a história. Para saber qual é o exercício eficaz para resolver aquele problema. Exato, exatamente. Deu para entender? Deu. Fui clara? Muito. E sobre os recursos do oral, assim, quando um oral está no recurso, o que ele tem de mais valoroso? O que ele pode usar de melhor ali? Dentro dele? O que mais o oral tem é a amizade, é o carinho. Todo oral é um excelente amigo. Você pode confiar nesse amigo. Ele se entrega 100% para ele vai boa, modesto. Ele vai dar todo carinho, amor. Ele vai dar assim o seu colo, né? Ele é uma pessoa que vai te acompanhar em todos os lugares. Conte comigo nessa jornada, é o oral. Conte comigo no que você precisar. Aquela frase nas costas do pessoal do mercado. Mãe. Né? Vai ser uma excelente mãe, tá? Porque é acolhedora.
ele gosta de cozinhar, ele gosta de oferecer as coisas dele para o outro. Tá? Você pode contar com o oral. Tá? E gosta muito de falar. Né? Acolhimento, falar, sentir o que o outro está sentindo, ele é sensitivo, né? Isso. Ele gosta muito de falar, né? Então, se você tiver alguma palestra para fazer, pode dar para o oral. Se você tem uma profissão, por exemplo, para atender as pessoas, um atendente de loja, um atendente de telefone, gosta de gente. Dar pro oral. O oral gosta de gente, de pessoas. Ele gosta de gente, gosta de pessoa. Ele numa balada, ele é alegre, ele está sempre sorrindo, ele vai contar piada, ele vai ser uma pessoa uma companhia maravilhosa para viajar, para ir em balada, para fazer qualquer coisa. Ele vai ser uma pessoa alegre. Exato. Quando ele está no recurso... Acorda dando bom dia. 5 horas da manhã está dando bom dia, empurrando o sol para nascer. Está sempre com um sorriso no rosto. É isso aí. Então, o oral é uma excelente pessoa para ter do seu lado. Para ter um amigo oral é maravilhoso. A não ser que você é totalmente esquizoide, que não gosta muito de gente que fala que é lá. Aí fica muito pegajoso, né? E se sente que o oral é muito chicletinho, né? Que pessoa pegajosa, né? Não gostei, né? Mas se você souber lidar, por exemplo, eu tenho um marido esquizoide, que não gosta muito de contato, e eu sou com oral. E meu marido não gosta. Você sabendo lidar com ele, tá? O marido que é esquizoide, a mulher oral, a mulher muito pegajosa, o esquizoide sabendo lidar com ela, pronto. E a mulher sabendo, você tem que conversar. Tudo você tem que falar. Se você não fala, se você não expressa, ninguém vai saber como você quer, se você gosta, se você não gosta. Tudo vai na conversa. Ninguém então, sabe quando você sabe sabe né? dos traços, quais são as dores dos traços, o recurso dos traços, você sabe exatamente como lidar com cada um. Então, você não vai deixar o oral estressado se você tiver um marido que não gosta de beijo, abraço, você não vai deixar o oral estressado, porque o oral o esquizoide não vai dar, se você conversar e saber a característica de cada um. Isso que eu acho que é o mais legal dos traços de caráter, que é assim, né? Para quem não assistiu o Podcam 1, né? Vamos recapitular. Se inscreve no canal. Né? A gente tem os 5 traços. E uma das coisas mais legais que eu aprendi dentro do treinamento da Patrícia, o link está aqui embaixo para quem quer conhecer o site, né? Dá uma olhadinha lá. Como o Fernando falou, já se inscreve no canal. Comenta, faz pergunta. Faz pergunta, mas o que eu acho mais legal é que quando você entende dos traços, entende que você tem os 5, alguns são mais fortes, outros um pouquinho mais fracos, dependendo da traumatização. Mas você tem os 5. E quando você aprende isso, você aprende a usar os traços a teu favor. Então, quando eu preciso de um oral, eu falo, oral, vem cá. Sobe, vamos usar o recurso do oral aqui nesse momento, que eu estou precisando do oral. Como a Paty falou, vou dar uma palestra, vou dar uma aula, vou dar um curso, vou estar aqui falando no podcast. Liga o oral, bora, né? Vem cá, vamos conversar. Ou, né, por exemplo, um dos meus mais fracos, a gente vai conversar sobre ele, é o mazoca. Só que o mazoca, ele é essencial para algumas partes da tua vida, para algumas situações da tua vida. E como ele é o meu mais fraco, é o que eu preciso mais falar assim, amigo, sobe aqui que eu tô precisando de ti. Aqui, ó, exatamente. Eu preciso das coisas bem certinhas, eu preciso fazer esse negócio acontecer. Então, o que eu faço? Eu aprendi, é meio que você tem os botõezinhos e você aprende a ligar os botões na hora que você precisa. Os recursos dele, o melhor de cada um. O melhor do esquizoide, o melhor do oral, o melhor de todos eles, você consegue lá ligar o botãozinho e falar assim, bora, fio, que agora eu preciso dessa parte aqui. Então, a gente é os 5. A gente é uma pessoa que tem 5 traços de caráter dentro. E aí, a gente precisa aprender a dosar isso para não deixar um muito grande. Como, né, a gente falou lá no primeiro, a gente falou bastante que eu sou muito esquizoide. Mas eu aprendi a gostar muito de abraço, eu gosto muito de falar,
né? Eu aprendi a usar, como eu falei, o Mazoca, quando eu preciso, que é o que eu menos tinha. Eu aprendi a usar o Psico, eu aprendi a usar ao meu favor o rígido, que tem muito forte dentro de mim também, que a gente vai falar lá no 5º podcast. Então, assim, isso é o mais legal. Se você prestar atenção nesses podcasts que a gente está fazendo aqui dos 5 traços, se você seguir a Patrícia lá, @patrícia.rimbano, e aprendendo sobre os traços, você vai aprender a ligar e desligar esses botõezinhos quando você precisa, e você vai ver que nos relacionamentos, mais do que tudo, vai melhorar demais. Vai se potencializar, vai ser a sua potência, né? Vai crescer muito a sua potencialidade em todas as suas áreas. Exatamente. Por isso que treinamento não é só para quem quer ser terapeuta. Tem o terapeuta diamante, né? Que a gente faz com que você seja um terapeuta top. Mas tem o treinamento com todas as profissões. Você pode lidar com isso, porque se você sabe lidar com todos os traços, tirar ele da dor no recurso, para qualquer profissão é importante. Exato. Qualquer profissão, não sei se eu sou terapeuta, qualquer, tem gente no treinamento que não tem nada a ver com o terapeuta. Quem precisa melhorar em qualquer área da vida, né? Exato. Qualquer área, até dentro de casa, você saber como lidar com seu marido, que é um pouco mais psico, um pouco mais rígido. Você sabendo lidar com isso, você não se estressa. Exatamente. O meu filho, por exemplo, ele é muito, muito, muito... ele é esquizoide, tá? Ele não gosta muito de beijo, de abraço, tal, não sei o quê. E eu soube lidar com isso. Já minha filha é grudenta. Entendeu? Agora, eu soube lidar com isso. Então, eu não fico magoado quando eu chego no meu filho e abraço, faço assim nele. Ele fala assim para mim: eu adoro tanto quando você passa a mão no meu rosto, mãe. Aí eu, entendeu? Aí, então, mas eu não fico mais magoada, porque eu sei que o jeitinho dele é esse. Toda mãe ficaria magoada, né? Que eu tô tentando te dar um afeto que você tá rejeitando o meu afeto. Ai, filho, que horror, a mãe está fazendo um carinho. Não, a gente tem que respeitar. Então, sabendo que o jeito dele é daquele jeito, né? Que ele me ama de outra maneira, ele me mostra o amor dele de outra maneira, você não fica magoada. Você que é oral, que gosta de um carinho, você não fica magoado. Se o outro, que é um pouco esquizoide, não gosta de abraço, você não vai se estressar tanto. Então, por isso que é muito importante saber os traços, é muito importante saber as características dos traços para qualquer área, em qualquer lugar. No seu escritório, por exemplo, saber que o seu chefe é um pouquinho mais autoritário, que ele é um pouco mais psico, que o outro é um pouquinho mais esquizoide, não gosta de muita conversa, você não se magoa tanto. Você entende o traço dele. Você passa a curtir mais a vida, né? Você curte mais a vida, o rolê da vida. Pessoas, né? de outra forma, né? É bem por aí. A vida fica mais legal a vida, né? Você sabendo como... Né, como se fosse um camaleão, você acaba sabendo lidar melhor com as situações em cada momento de vida que você tá, cada situação do dia a dia, né? Você fica mais experimentado, digamos assim, né? Você fica melhor, você fica melhor, a vida fica boa, né? É isso. Mais leve. Mais leve, a vida fica leve, exatamente. A vida é leve, tem que ser leve, né? Precisa ser leve. Mesmo. E é isso aí, gente. Tem mais alguma pergunta? Não, por aqui ficou tudo bem claro. Show de bola. Então, obrigada, gente, por mais esse podcast. A gente vai ficando por aqui. Foi ótimo. Tá muito bom. Obrigada pelo convite. Quem não assistiu o primeiro, vai lá no canal, dá uma pesquisadinha ali, Podcão falando sobre rejeição, lá do esquizoide. E a gente vai ter toda semana aqui um novo podcast falando sobre traço de caráter, a gente vai falar sobre psicossomática, a gente vai falar sobre metafísica, sobre várias coisas, de FT, muita coisa vem aí pela frente. Então, segue o canal, se inscreve no canal, segue a Paty lá no Instagram, segue a gente também lá no Instagram, a gente tem bastante coisa legal lá para dividir. Bora junto nessa, trabalhar esses traços, ligar esses botõezinhos quando a gente precisa e melhorar nossos relacionamentos para ser aí um terapeuta e uma pessoa diamante, uma pessoa de sucesso em qualquer área. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Beijo.
Beijo, gente. Obrigada. Foi um prazer. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.